no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O reitor da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira Unilab, professor Dr. Roque Albuquerque, está de volta ao Ceará após uma extensa agenda de reuniões e visitas a países da Europa e da África. A agenda faz parte da nova fase de integração entre os países de língua portuguesa que enviam estudantes para os cursos de graduação e pós-graduação ofertados pela Unilab, com sede na região do Vale do Acarape. O reitor Roque Albuquerque está conosco aqui no Jornal Alerta Geral. Seja bem-vindo, reitor, professor Roque Albuquerque. Qual o balanço que o senhor faz sobre essa visita, essa série de visitas à Europa e à África e dessa nova fase das ações da Unilab nesse processo de integração entre os países da língua portuguesa? Bom dia! Bom dia, Luzenor. Bom dia, Beto. Satisfação aí estar participando desse maravilhoso programa. Realmente foi uma viagem de quase um mês, 25 dias, começando pela cidade de Londres, Escócia, então fazendo Dubai, seguindo a maratona para a África, vários países da África, e a surpresa do retorno com essas restrições que aconteceram. Eu não estava em países que tinham restrições, mas eu também realmente fiquei um pouco revoltado com a decisão que eu achei que foi temerária com respeito à África, Botsuana e outros países como Moçambique, que naquele período estava caso zero, óbito zero, e de repente você recebe a notícia que vai ser fechado. Mas realmente foi uma estratégia da universidade, porque precisamos de parceiros, transferência de tecnologia, conhecimento de recursos humanos, inovação, são coisas que estão espalhadas às vezes e a gente precisa fazer um tour para voltar e poder conectar todos os nossos pesquisadores hoje, que a Unilab ela desponta como uma universidade que é estratégica para a CPLP. Os países de língua portuguesa, todas as comunidades que falam língua portuguesa, a Unilab hoje é a instituição brasileira com maior inserção e atuação dentro das ações da CPLP, que vai desde a questão da nutrição, da segurança alimentar, a língua, a identidade, a cultura, tudo isso passa realmente pela nossa universidade, uma universidade cravada aqui no coração, aqui no Ceará, 60 e poucos quilômetros de Fortaleza, na cidade de Redenção Acarape, e na Bahia, lá em São Francisco do Conde. Foi realmente muito cansaço, mas no final das contas tivemos a oportunidade de chegar com uma boa bagagem para poder compartilhar com a nossa comunidade, com o povo cearense, com o povo brasileiro. Reitor Roque Albuquerque, também conosco aqui o jornalista Beto Almeida. Reitor Roque, um bom dia para o senhor. Eu pergunto aqui, hoje, dentro do total de estudantes universitários da Unilab, quantos são dessas comunidades de países de língua portuguesa? E também o seguinte, eles têm tranquilidade hoje para os estudantes, inclusive os brasileiros, os cearenses que estudam na instituição, por exemplo, em relação a possíveis contaminação com estudantes ou vamos dizer, o intercâmbio cultural de universitários desses países, principalmente os de origem africana? Há, digamos assim, essa tranquilidade dentro da Unilab? Dentro da universidade há tranquilidade total, primeiro porque a maioria dos nossos alunos estão estudando remotamente. Aqueles 1.400 que estão aqui no Brasil, eles estão nas suas cidades aqui, localizadas, nas suas residências, estudando remotamente, e eles não estão em trânsito, Se fosse período presencial, de férias, estariam em trânsito. E temos um grupo de mais ou menos 140 que estão lá nos países África, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, nesses países da África, eles estão também remotamente. Eu pude encontrar alguns deles lá e a gente discutir a questão da dificuldade que eles têm de acesso remoto. Mas no que diz respeito à contaminação, realmente eles ficaram assustados com a decisão do fechamento, porque quando eles olharam para o país, o caso de Moçambique é um exemplo, quando eles olharam para Moçambique sofreu restrição, eles perguntaram, mas aonde é que está os casos de Covid aqui, uma vez que os casos eram mínimos? Parece-me que no total do país, 120, 0 óbito e 0 internamento naquele dia
da restrição. Eles ficaram assustados. A África do Sul ficou mais assustada porque fizeram uma descoberta, né, científica, e foram punidos pela descoberta, porque foram eles os responsáveis, pesquisadores, não foi uma coisa assim acidental, que havia na África do Sul, mas não somente na África do Sul, já estava certamente espalhado, porque era realmente uma mutação já de um vírus, uma nova cepa que eles descobriram, a Ômicron, mas que também lá na África do Sul não tem nenhum alarme, nenhum alarde lá, tem a surpresa que eles estão chamando lá de afrofobia. É mais uma expressão comum, por quê? Porque todos nós sabemos que já há uma tendência de países europeus em querer fechar as fronteiras para cidadãos africanos dos diversos países. Então isso não é nada de novo. Agora eles tiveram a desculpa, essa é a minha opinião, e eu estou só refletindo o que eu ouvi lá desses países, e eu tenho uma equipe neste momento espalhada lá pelos países africanos de língua portuguesa, que lá eles estão simplesmente dizendo o seguinte: isso é simples. Sempre quiseram fechar fronteiras para africanos, a dificuldade de dar vistos é sempre complexa, as exigências às vezes chegam aos padrões europeus, que é muito mais baixo do que os padrões que exigem para os africanos, e eles estão usando essa expressão nova. Estamos vivendo uma nova afrofobia, e nós estamos novamente só vivendo aquilo que já é comum, as várias tentativas e desculpas de nos barrar, e agora acharam uma questão sanitária, mas o etiópio que foi encontrado, ele deu sim positivo, mas era sintomático e etc. Então eles estão muito revoltados. Reitor, em meio a esse cenário da pandemia, com o surgimento dessa nova variante, qual o calendário que o senhor tem em relação à retomada do ensino presencial na Unilab a partir de 2022? O senhor já tem um plano e tem um sentimento de maior otimismo sobre a volta à normalidade das atividades presenciais na Unilab? Sim, nós já temos já um plano, o retorno nosso, inclusive, já tem uma portaria. Na Unilab, nós temos um comitê de enfrentamento ao Covid, esse comitê é composto por vários representantes da comunidade, médicos, enfermeiros, biólogos, químicos, tudo, inclusive estudantes. Já determinamos que no dia 1º de abril, sem ser o dia da mentira, né? O dia 1º de abril, falando sério, nós temos já um protocolo de biossegurança, já está em execução, atualizado, e nós já estamos fazendo um retorno gradual com todos os servidores. Começamos com pessoas que têm cargo de direção, passamos para pessoas com cargos e funções gratificadas, e vamos caminhando passo a passo, somente 2 dias, fazendo uma transição. E os estudantes estarão em condições de ter o restaurante abertos a partir de março. Os restaurantes universitários, que servem mais de 3.500 refeições diárias, eles estarão abertos. E então, no início de abril, nós temos sim, já que todos nós na idade estamos vacinados, sabemos que nós vamos precisar enfrentar realmente, as dificuldades existem, os vírus existem, é muito complexo, mas nós sabemos, estamos sensibilizando, e com cuidado e responsabilidade, nós estamos planejando o retorno para abril já às aulas presenciais, deixando bem claro que quem tem comorbidades, quem tem filhos que não puderam voltar às atividades normais de escolar, eles ainda poderão continuar trabalhando remotamente, e a universidade já tem preparado já o teletrabalho para aqueles setores que também não precisam mais estar em presencial. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o reitor da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira Unilab, professor Roque Albuquerque. Reitor, eu agradeço pela entrevista aqui, com essas informações e nos colocar a par das ações da Unilab, que tem sede no Vale do Acarape, com campus também no interior da Bahia, na região metropolitana de Salvador, corrigindo. Ao senhor, o nosso bom dia, o nosso muito obrigado. E esse espaço aqui no Jornal Alerta Geral estará sempre aberto para todos que fazem parte da região do Maciço do Baturité e que, direto ou indiretamente, recebem os benefícios da Unilab para discutir ações aqui no Alerta Geral sobre questões que sejam de interesse da população. Ao senhor, o nosso muito obrigado e um bom dia. Bom dia, muito obrigado, saudações aí, uma satisfação. Continuarei aqui assistindo. Um abraço.
E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, o jornalista Beto Almeida, vamos falar sobre a pandemia da Covid-19, já que o reitor da Unilab falou sobre essas restrições impostas a países africanos. E também, dentro do Brasil, Beto Almeida, já sendo ampliadas as medidas para o Carnaval de 2022 e o Réveillon de 2021 serem suspensos. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta.